Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade economicamente muito abastada, com um sistema financeiro muito forte. Ela também tinha na sua economia fábricas de produção de lã, e também em Laodiceia tinha pesquisas na área da saúde. Por isso Jesus usa a metáfora daquela cidade, daquela igreja. Ele fala ouro, vestes e colírio, usando a própria realidade da igreja. Nós vemos a igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo. É uma igreja que não é fria nem quente. É uma igreja condescendente com o pecado. É uma igreja que Jesus está a ponto de vomitar. O vômito é algo que esteve no corpo e é lançado para fora. Igrejas que estavam alinhados com o projeto de Deus, mas mudaram a motivação no caminhar. Estou a ponto de vomitar-te. Você hoje está tão bom que estou a ponto de vomitar-te. O vômito no corpo causa um mal-estar muito grande. Ele é rejeitado pelo organismo. Nós não somos bons. Ele é bom. Só tem um que é bom. Só um que é bom. Jesus disse: ninguém é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Na igreja de Laodiceia havia um espírito de engano. O espírito de engano é quando a pessoa acredita que uma mentira é uma verdade. Ela acredita que uma condição, que ela está bem, sendo que ela está mal. Ela estava enganada. É o tempo que nós estamos vivendo. Motivações. Nós vemos nas placas das igrejas 2011, o ano da vitória, o ano da multiplicação, o ano dos frutos. É tudo um aspecto exterior. Você não vê 2011, o ano do arrependimento, o ano da humildade, o ano de lavar os pés do seu irmão. Vamos mudar as placas. O ano de ser mais santo. Vamos mudar o slogan. Mas isso não dá status. Isso não aviva a alma das pessoas. O ano da transformação do caráter. O ano de ter o nome limpo. O ano de pagar as contas. Vende botijão de gás. Vende sua cama. Mas tem o seu nome limpo. Noé era um homem justo e íntegro. Pastores com nome sujo. Pastores com problemas sérios de caráter.
Hoje de manhã, eu atendo muitos pastores lá. Uma irmã veio me procurar, hoje de manhã, 8 horas da manhã. Fui atendê-la lá no gabinete da igreja. Ela estava desesperada, há 2 anos, envolvida sexualmente com um pastor. E ela desesperada com o peso do pecado. Eu não estou falando de algo que está longe de nós, não. Isso foi hoje. E Deus sabe o que eu estou falando. 2 anos. Estão entendendo? A realidade da igreja. Sobre a importância da formação, do preparo. Nós temos uma escola de profetas. Nós trabalhamos muito mais o aspecto do caráter. Muito mais o aspecto do caráter do obreiro do que qualquer outra coisa. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as trevas estão avançando. A igreja está se desalinhando. As motivações estão mudando. Que o Espírito Santo encontre em nosso coração. Abra, por favor, em Atos 18. Atos 18. Está falando da igreja de Éfeso. Verso 23. Está falando de Paulo. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E aí começa as características desse obreiro. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Preste atenção. Apolo era um homem tremendo. Era um obreiro que eu gostaria de caminhar com ele, lá na igreja. Ele era um homem eloquente, ele se comunicava muito bem. Apolo, ele era poderoso nas Escrituras, tinha uma boa fundamentação bíblica, era instruído no caminho do Senhor, na vinda do Messias, era fervoroso de espírito, certamente um homem de oração. Ele ia ser o líder, ele ia ser o superintendente da torre lá da igreja Amor e Fé. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas havia uma limitação em Apolo. Ele conhecia apenas o batismo. Ele era um homem que se movia em Deus numa revelação do passado. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, o Pentecostes já havia acontecido. Hoje nós temos obreiros tremendos, conhecedores da palavra, que se movem numa revelação do passado, que estão à frente de ministérios e que não estão alinhados com o projeto de Deus para esse tempo. Estão alinhados com o seu coração, com as suas motivações. É interessante ver no caráter de Apolo, quando ele foi discipulado por Priscila e Áquila. Com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor, diz o texto. Ele teve humildade para receber, para se alinhar. Irmãos, precisamos ter humildade para nos alinhar com o coração de Deus. Humildade para nos alinharmos com o coração de Deus. Humildade para nos alinharmos com o coração de Deus. Humildade. Nós vivemos um tempo profético. A igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que tem uma interpretação errada de si mesma. Igrejas cheias de gente vazia.
Os valores de Deus são diferentes. O ministério de João Batista teve 6 meses. João Batista nunca realizou um milagre. Mas Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Os valores para Deus são diferentes. A igreja de Noé tinha 8 membros. E ele é tido como homem justo e íntegro. Cuidado com os números. Cuidado com as suas motivações. A história de Noé não é contada pela arca. Deus conta a história de Noé por quem era Noé. E como Noé caminhava com Deus. Não pense que o tamanho da sua igreja é reflexo de sucesso ministerial. Deus pode escrever uma carta para a sua igreja. Tenho, porém, contra ti algumas coisas que estão escritas em Apocalipse 2 e 3. É interessante ver a igreja de Laodiceia, que Jesus fala: você tem um conceito errado de si mesmo. Você é miserável, pobre, cega, nua. A miséria era espiritual. A pobreza era espiritual. A cegueira era espiritual. Não espere o juízo de Deus se manifestar. Você foi ungido para manifestar a glória do Senhor. E eu creio que Deus levantou o ministério de Gideões, como Paulo. Olha aqui em Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, verso 1, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Irmãos, é interessante isso. Paulo volta a Éfeso. E ele começa a participar do culto. E ele vê que o povo não estava sem o brilho de Deus, sem a autoridade de Deus, não orava em línguas, estava aquele culto frio. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Ora, eles respondem: ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Se você caminhar com alguém que está desalinhado, você também fica desalinhado. Eles andaram com Apolo, que não tinha revelação do Espírito Santo. Ficaram desalinhados. Estão entendendo? Por isso que eu estou lá, aos pés do pastor Paulo e da pastora Ângela. Temos que andar com quem está alinhado com Deus. Temos que andar com quem está alinhado com Deus. Temos que andar com quem está alinhado com Deus. Temos que andar com quem está alinhado com Deus. Quando os céus contarem a sua história, eis a história de Rogério, eis a história do seu nome. Eu creio que os céus não vão contar por causa do tamanho da sua igreja. Os céus vão contar a sua história, porque você é um homem justo e íntegro, porque você anda com Deus, porque você cuidou da sua família, porque você honrou a sua esposa e o seu marido, porque você serviu a Deus com seus bens, porque você fez a vontade de Deus, porque você amou, porque você cuidou do necessitado, porque você não se entusiasmou com o título, não ficou procurando unção de apóstolo, profeta. Eu estava num congresso no Rio, e eu fui cumprimentar um pastor: a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor. Ele: pastor não, profeta. Perdão, meu amado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Rogério, o servo. Vamos mudar. Pessoas correndo atrás de unção. Agora a moda é ser apóstolo. Eu creio no ministério apostólico. Eu creio na unção apostólica. Eu creio na restauração da unção apostólica na igreja desse tempo. Creio verdadeiramente nisso. Nós plantamos igreja. Nosso ministério é apostólico. Temos várias igrejas aqui. Tem vários pastores aqui do nosso ministério. A unção apostólica. Não um título. Para mudar o nosso ego. Isso é um ofício. A glória é toda dele.
Isso é um serviço a Ele. Isso é uma adoração a Ele. A igreja que desalinha. Estão desalinhando o reino. Estão edificando bezerros. Estão entendendo, irmãos? Estão edificando bezerros para o bezerro ser adorado. Algo que o próprio ser humano produziu. Jesus falou para a igreja de Laodiceia: aconselho-te, não foi mandamento. Ele estava pastoreando. Ele disse: eu aconselho vocês agora, que de mim compres. É preciso pagar um preço. Aconselho que compre ouro, refinado pelo fogo. É ouro sem contaminação. Ouro fala da santidade, da glória de Deus. Compre ouro. Compre ouro dele. Ouro refinado pelo fogo. Compre ouro. Mas não é o ouro da terra. Quando Deus chama Abraão: olhe as estrelas. E depois olhe as areias do mar. O primeiro olhar é para o céu. E não para a terra. A igreja que está desalinhando está colocando os olhos na terra. A igreja que está desalinhando está colocando os olhos na estrutura. A igreja que está desalinhando está tirando o foco das pessoas que precisam ser amadas e cuidadas. A igreja que está desalinhando está colocando os olhos na placa. A igreja que está desalinhando está colocando os olhos no palácio. Mas a igreja alinhada está com os olhos na estrela. A igreja alinhada está olhando para o céu. A igreja alinhada está buscando a manjedoura. A igreja alinhada está buscando a presença de Jesus. Se é para Ele, pode ser melhor, amém? Glória ao teu nome, Senhor. Verso 3. Atos 19, 3. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de... Você caminha até a revelação com quem você anda. Eles andaram com Apolo e receberam o batismo de João. Estão entendendo, irmãos? Mas aí chegou um Paulo, uma Ângela, e chegou lá na igreja Amor e Fé. Está aí na Bíblia, ó. Verso 4. Disse-lhes Paulo. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui você tem 3 níveis de batismos. O batismo de João, de arrependimento. O batismo em nome do Senhor, na fé, no poder da obra da ressurreição de Jesus Cristo, da obra do Calvário. Eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus. E depois eles foram batizados no Espírito Santo. Eles receberam uma unção nova. Se você caminha com Apolo, você vai ficar desalinhado com o tempo profético. João Batista teve o seu tempo. Estão entendendo? Mas o tempo de João havia passado. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Jesus já havia subido aos céus, enviado o Espírito Santo. O tempo da profecia mudou. E se você ficar lá em Apolo, você vai perder o tempo. Você vai desalinhar. É um tempo de um batismo de santidade. É o batismo do Espírito Santo. Não é só orar em línguas, é uma das evidências do batismo. O batismo do Espírito Santo sobre nós é o batismo da vida de Deus no nosso caráter. É o batismo da vida de Deus em nossos corações. Eu queria orar por você nessa noite.
para que você receba esse batismo, para que Deus possa trazer um colírio aos nossos olhos, aos meus olhos também, para que Jesus possa trazer cura na minha visão, para que Jesus possa trazer cura e Ele possa nos revestir de uma nova roupagem espiritual, que saiamos desse acampamento revestido de uma unção daquilo que Jesus está fazendo hoje, que possamos sair desse tempo aqui com discernimento do que Ele está fazendo. Olhe para mim, irmãos, antes de orar, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer. Está chegando o tempo agora de estudarmos escatologia, de estudarmos sobre a volta do Senhor, de ensinarmos a igreja sobre isso, de falarmos sobre o milênio, de falarmos sobre o juízo, de falarmos sobre o julgamento. Está chegando um tempo de aprendermos sobre as coisas que nos esperam. Nós temos um treinamento lá na igreja, terminou ontem. Pastor Paulo esteve lá ministrando, pastora Ângela, onde nós estamos falando sobre a volta de Jesus. São 15 dias, nos meses de janeiro e julho. 15 dias, manhã, tarde e noite. Eu estava dando um estudo sobre o inferno. Jesus fala 11 vezes sobre o inferno. Tem 12 referências na Bíblia sobre o inferno. 11 foram ditas pelo Senhor. Jesus falou mais do inferno do que do céu, para gerar temor. A igreja não ensina nada sobre o inferno. É só autoajuda, é levantar a fé do povo, é manipulação. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é para salvar as pessoas, não é para entreter ninguém. Estamos procurando mensagens para pregar, estamos procurando revelações desconectadas do coração de Deus. O Senhor nos ungiu para ser voz que clama no deserto. É para comer gafanhoto. Profeta se alimenta de guerra espiritual. Profeta se alimenta de gafanhoto. Profeta se alimenta da palavra. É mel. A igreja do Senhor não é palco de entretenimento. O louvor não é para passar um tempo, não é para esquentar o povo. Não! Não! O louvor é a Ele, a glória dEle, a adoração é para Ele. Não é show, irmãos. Não é um tempo do culto. É uma expressão de amor. Não é pregar o que o povo quer ouvir. Você vai acabar construindo o bezerro. Você tem que estar no Sinai, recebendo as revelações dEle. Você tem que estar no monte. Ele tem que escrever com o dedo dEle no seu coração os mandamentos dEle, para você entregar para o povo. É no Sinai, que é o lugar do pastor, do líder. É comunhão com Ele, é andar com Ele, é ouvir o coração dEle, é ter o cheiro dEle, é ser como Ele, é alinhar com o coração dEle. Não é pregar mensagem para as pessoas ficarem impressionadas com você. Não é pregar mensagens para as pessoas ficarem satisfeitas com você. É pregar mensagens para as pessoas ficarem insatisfeitas com elas mesmas. E que, se possível, ela nem lembre quem pregou. É para mostrar o caminho. Quem és tu? Que dizes a respeito de ti mesmo?
Eu sou a profecia de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou o Messias. Eu não quero glória para mim. Eu vim aqui preparar o caminho para Ele. A glória dele. Você não é o Messias. Você é João. Você foi ungido, João. Ele está voltando, João. É a geração de João Batista. É a geração que prega arrependimento. É a geração que prepara o caminho. É a geração que manda dar uma túnica. É a geração que manda praticar a justiça. É a geração do arrependimento. Não é a geração de Arão. Não é a geração do bezerro. Não é a geração de Herodes. Eu quero orar por você, meu irmão. Nós estamos juntos nisso. Somos um. Feche os seus olhos. Que Jesus possa pingar colírio nos seus olhos agora. Que Jesus possa trocar suas vestes nesse acampamento. Que você possa ser alinhado com o coração do Rei. Que você possa estar como João, deitado no peito dele, ouvindo as batidas do coração dele. Alinhar com o coração dele. Que ele possa trazer ao seu coração um coração quebrantado, simples, humilde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vivemos um tempo, pastores preocupados, pastores com problemas de saúde, com gastrite, problemas crônicos, porque não entenderam que a obra é dele, que o reino é dele, que é um tempo de sermos obedientes a ele. É um tempo de sermos como Maria aos pés dele. É um tempo de trocar as nossas vestes. É um tempo de tirar a placa da igreja e pôr o nome dele. Não é pôr o seu nome na placa, não. É pôr o nome dele no coração das pessoas. Não desalinha não, meu irmão. Não perde a visão, não. É manjedoura, não é palácio. É seguir a estrela. Mikantia na ye kama na ye kama yo kamara yo karama dikiti handie katsi sisi ko hama dikata kabeka yakoroto kamba yakada yo que manikantana na yakanda yo kodo yo chocho. Se você pode, coloque-se de joelhos. Nós vamos nos alinhar com ele agora. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados como igreja. Nós vamos esvaziar nosso coração. Chore, ó sacerdotes. Rasgue o teu coração e não as suas vestes. Vamos alinhar o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, a soberba que há em nós. Perdoa, Deus, o orgulho. Perdoa o espírito de Nimrod, que queremos fazer célebre o nosso nome. Deus, perdoa, Senhor, a tua igreja na face da terra. Perdoa-nos, Senhor, por termos perdido a visão, Senhor.
Não nos vomite, Senhor. Queremos o Teu Espírito Santo. Queremos ser guiados pela nuvem. Queremos ser guiados pela coluna de fogo. Queremos que o Senhor esteja sobre o nosso acampamento. Alinhe o nosso coração, Jesus. Alinhe o nosso coração com a manjedoura. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Que possamos colocar ouro, incenso e mirra aos seus pés. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa carnalidade, Senhor. Perdoa, Senhor, nosso orgulho. Perdoa a dureza do nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor, de nossos ministérios. Que voltemos, Senhor, para as nossas igrejas, transformados pelo Teu Espírito Santo, alinhados com o Teu coração. Alinha o nosso coração, Senhor. Alinha o nosso coração, Senhor. Pinga colírio nos nossos olhos, Jesus. Queremos ouro refinado da Tua santidade, Senhor. Troca as nossas vestes. Cobre a nossa nudez, Senhor.